Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Kathleen Aires, sou jornalista, curadora e editora literária e eu amo falar sobre livros. Tá, mas como uma boa blogueirinha, uma apaixonada por blogueiragem, estou aqui de novo gravando vídeos. E tá sendo bem complicado pra mim, gente, porque eu não me lembrava como é que era gravar vídeo assim. Eu tava tranquilona antes, liguei a câmera e comecei a ficar nervosa. Vou recapitular umas coisas aqui pra vocês, pra entender como chegamos ao ponto de eu, Kathleen, de 27 anos, estar gravando como gravava aos 12 anos de idade de novo. O que acontece? Eu adoro blogueiragem. Adoro gravar vlog, adoro gravar vídeo falando sobre livro, principalmente. Mas hoje também tem uma vibe mais artesã, mais bruxa, sou mãe também, então pode ser que isso apareça por aqui daqui a pouco. Mas eu queria contextualizar aqui que esse ano de 2025, a gente ali tá no quartenário do século. Primeiro quartenário do século, né? Referente a Jogos Vorazes, pra quem não pegou. Eu queria fazer um ano diferente, porque eu queria me empenhar em fazer coisas que eu gosto, que eu amo fazer, sem colocar pressão, mas, ao mesmo tempo, sem me permitir abandonar essas coisas. Então, o que eu fiz? Fui lá e fiz a listinha de 101 coisas pra fazer em 1001 dias. Tô cumprindo? Mais ou menos? Muito pouco. Mostrei uma coisa que eu consegui cumprir esse ano, que é gravar alguns segundinhos, pelo menos um segundinho, de cada dia. E aí, se vocês voltarem aqui nos meus vídeos, vão ver que tem uns mini vlogs, assim, que na verdade nem é vlog, porque são só cortes de dias aleatórios, assim, de todos os dias, e aí um monte de dias, assim, numa baguncinha e do que eu tenho feito. Porque eu tinha, uma das minhas vontades era registrar mais os momentos, e eu não consigo. A procrastinadora em mim não me permite gravar vlogs todos os dias, não me permite fotografar todos os dias porque eu esqueço. Então, esse ano eu coloquei como meta fazer isso, tipo, registrar, pelo menos um segundinho. Eu botei em vídeo, né? Mas alguns dias eu tenho feito foto. Então eu não sei como é que vai ficar isso. Vai ser uma meta meio alterada aí, mas tá rolando. Todos os dias foram registrados, pelo menos de alguma forma. Mas enfim, tava lá, né, querendo fazer os bagulho direitinho e voltar a fazer as coisas. E uma dessas coisas é voltar a escrever, registrar mais momentos e voltar a vlogar, fazer vídeos e fazer coisas que me dão prazer. E aí, gente, que eu fiquei pensando, como que eu volto a fazer vídeo, como que eu volto, o que eu faço pra recomeçar? Eu não queria fazer tag, apesar de eu gostar da época das tags e tal, mas não queria fazer tag porque toda vez que eu volto a fazer alguma coisa, eu tento recomeçar com tag porque eu acho que é uma coisa mais fácil de fluir. Mas eu queria, tipo, não, vou fazer livre, vou ficar falando a louca aqui, mas vai ter um teminha de fundo. Então, o meu tema de fundo é, estamos hoje no 30 de junho, fica registrado, esse vídeo vai ser postado depois, provavelmente, uns 1 ou 2 dias depois, não muito mais que isso, espero. Mas, não sei quando vocês estão vendo aí, eu tô aqui no 30 de junho. Aí eu pensei, já é o último dia de junho, né? Último dia do primeiro semestre. O que eu vou fazer? Vou relatar minhas leituras. Então, é isso que vai ser esse vídeo de hoje. Ah, uma coisa antes que eu queria comentar com vocês. Sem comparações, tá, gente? Eu consegui ler bastante esse ano, apesar de ser mãe, apesar da faculdade, apesar de trabalho, apesar de várias coisas. Mas eu consegui ler porque eu tava no clima pra isso e tava fluindo pra mim. Em vários momentos eu disse, pega o Nola. Meu marido, né? Pega o Nola, vai, me deixa um dia sozinha que eu quero ler até me acabar. Em vários momentos eu sabotei no dia seguinte, li durante uma madrugada inteira. E acordei no outro dia com enxaqueca por ter passado a noite inteira acordada. O dia inteiro mal, trabalhando toda troncha. Mas porque eu quis ficar lendo, mas escolhas, né, gente? Escolhas da vida. Então, assim, sem comparações, sem... Oh, meu Deus, ela leu bastante. Oh, meu Deus, ela leu pouco comparado com fulano que leu 700 livros nessa semana. Então, tipo, cada um com o seu ritmo. Eu não tô aqui pra contar livro também. Eu vou contar, obviamente, porque está no meu aplicativo. Eu vou começar falando pra vocês um número. Mas é sobre o que tu conseguiu daquela leitura. Tipo, o que ela gerou. Emoção, conexão, enfim. Então, já tô aqui no meu Maratona App. Lidos, completamente lidos. Temos 28 livros esse ano. Mais 7 de um aplicativo que tem, que ele libera capítulos por dia. Ai, gente, como é que eu vou dizer? Essas mesmas leituras vergonhosas. Tem o Galateia, como é que é o nome desse aplicativo, gente? Galateia. Lá descobri o Galateia, ficou me sugerindo quando eu tava no Candy Crush. Eu tava em maio, eu fiquei muito gripada, muito doente, muito de cama. E aí, parei pra ler essas histórias. E são histórias meio hot, assim, de alcateia, de coisa alfa, de... enfim, de lobo, de alfiluna, e de feiticeiro e de vampiro, e uns negócios assim. Aí eu li
li 7 durante o mês. Vou falar pra vocês o nome aqui rapidinho, tirar de consciência. E tudo bem, gente, prazeres culposos. Às vezes a gente lê umas coisas que não vão te acrescentar em nada, mas que na hora te deu um conforto ou te deixou tipo, que bizarro, eu podia escrever algo melhor que isso. Sei lá. Enfim, tem coisas que tu só lê e tu não sabe por quê, que nem filme. Às vezes tu vê aquelas comédias besterol e tu ri horrores daquela comédia e tu diz, meu Deus, gastei meu tempo vendo essa coisa, né? Vamos lá, falar rapidinho aqui pra tirar do sistema. Eu li Universidade dos Lobos, Meu Alfa Me Odeia, Os Alfas da Floresta Norte, Sequestrada por um Alfa, Criada por Vampiros, Clementine era uma fênix, e Unidos pelo Destino. Essas foram as que eu cheguei ao final. Tem várias outras que eu li um capítulo e abandonei. Essas foram as que eu consegui chegar até o final da história. Gente, as pessoas que escrevem cada sem vergonhice, chocada passada. Mas quem sou eu para falar se estou lendo? Essas foram as novelinhas que eu li. Vamos chamar de novelinha para não criar expectativa em outras pessoas. Aí vocês podem procurar o aplicativo da Galateia. Ele libera capítulos, tu pode pagar, enfim, tem assinatura anual, se eu não me engano, dá pra te pagar por capítulo, mas ele libera todos os dias e se tu for lendo com paciência, tu vai lendo as historinhas até o final. Sobre os livros que eu li, os 28 livros, eu li livro variadinho, assim, mas mais na ficção fantástica, assim, fantasia, romantasia, porque eu tô na vibe esse ano. Eu voltei a ler fantasia esse ano e eu tô adorando. Ai, gente. É a pessoa não saber gravar mais vídeo. Olha lá, já gravei 15 minutos. Isso aqui vai dar pra vocês um pouco menos. Mas eu vou ter que iniciar uma outra parte, porque ele vai cortar daqui a pouco. Enfim. Então, vamos aos 28 livros que eu li, fora aquelas 7 novelinhas vergonhosas. A primeira leitura do ano foi intencional. Eu guardei esse livro, eu ganhei ele, né? Eu vou botar por aqui as capas, porque eu não vou tirar eles da estante. Eu não tenho todos os livros, muitos eu li no Kindle, em e-book. Não vou ficar aqui mostrando o Kindle pra vocês, porque o vídeo vai ficar longuíssimo pra eu editar. Eu li esse Bruxa Intuitiva, que é da Temperance Alden. Uma bruxona, adorei o livro dela, ela dá várias dicas, é muito legal. E foi uma ótima experiência começar o ano lendo esse livro, porque tem aquela coisa da virada do ano, de fazer as metas. Eu acabei fazendo a lista de 101 coisas em 1001 dias nessa mesma época. O livro já tava me chamando, assim, sabe? Convidando à reflexão. Então, gostei bastante do livro, indico. Ele é lindo também, ele capa branca, luas do lado. As edições da Dark Side são sempre maravilhosas, né? Então, a gente baba nesses livros. Eu tenho aqui uma estantezinha, bem aqui mesmo, onde tem essa planta. Esses são meus livros de bruxaria. Tem pouquinhos ainda, mas eu pretendo encher essa estante todinha de livro de bruxa. O segundo livro que eu li foi um livro que eu li para o Nolan, porque eu leio para ele todas as noites antes de dormir. Todas as noites não, porque eu alterno com o Leonardo um dia para cada um. Então a gente lê para ele toda noite antes de dormir, só que esse aqui foi eu que li, que é Os Últimos Jovens da Terra. É, isso. Que Os Últimos Jovens da Terra, na Netflix tem uma sériezinha sobre o primeiro livro. E aí, tipo, o primeiro episódio é o primeiro livro e os outros episódios vai avançando nos livros. Eu não sei até que ponto vai, porque eu não vi toda a sériezinha, mas eu vi todo o primeiro episódio. E é muito legal, é 4 contra o Apocalipse, se eu não me engano, a sériezinha na Netflix. E é bem legal porque são 4 jovens, eles ficam sozinhos, acontece um apocalipse, e aí eles não se gostam porque eles são diferentes e acabam tendo que se unir ali pra se salvar. Achei ele muito vibe. Vocês viram o peixinho? Achei ele muito vibe Amor e Monstros, que tem na Netflix, inclusive, também. Ai, gente. Enfim, ó, viu? Fui chamar aqui e invoquei. Bruxa chama nome 3 vezes, acaba invocando, ó. Tá. O próximo livro das minhas leituras é Sejamos Todos Feministas, eu não vou errar o nome dela, da Chimamanda Ngozi Adichie. Da Chimamanda, gente. É o Sejamos Todos Feministas, porque uma das minhas metas do ano também é ler mais leituras feministas e leituras teóricas, leituras de vivência, tanto ficção quanto não ficção também. Porque ano passado eu li Quando as Mulheres Eram Dragoas, foi ano passado. Li Quando as Mulheres Eram Dragoas e, gente, esse livro me bateu forte. Gostei muito, uma leitura linda, uma leitura impactante. E aí, a partir disso, eu comecei a querer ler leituras mais feministas também. E tanto ficção quanto não ficção, como eu disse com vocês,
Porque eu fico pensando, eu sou uma mulher feminista, mas eu não tinha tanta base teórica do feminismo, apesar de discordarem muitas coisas que acontecem dentro dos grupos feministas. E aí, o que acontece? Eu discordo dessas coisas, mas eu tenho que me embasar teoricamente também pra saber por que, que essas coisas estão chegando a esse ponto. Outro que eu li, penei pra ler, foi horroroso, não gostei mesmo, não tem a ver comigo, é o Pequenas Realidades da Tabitha King. Gente, não rolou pra mim. Eu não sou leitora de suspense, de essa coisa meio gore, ou que for terror demais, terrorzão, eu gosto de terror cozy, sabe? De investigação é Agatha Christie, Sherlock já não me pega também. Então, Tabitha King e o Stephen King também não são pra mim. Mas o próximo também foi O Pequeno Príncipe, que li também para o Nola antes de dormir. Eu já tinha lido esse livro pra ele, mas ele era muito, muito bebezinho, tinha, juro, meses. E aí agora eu li de novo. Eu gosto muito desse livro, eu já amei ele mais. Óbvio que tem, eu adoro as frases de efeito dele, né? O essencial é visível aos olhos. E enfim, adoro as frases de efeito, mas eu gostei menos dessa vez dele por fazer comparações com a vida do autor, sabe? Sei lá, dessa vez eu não gostei tanto quanto eu gostei outras vezes quando eu era mais jovem, mas ao mesmo tempo ainda é uma leitura muito querida pra mim. Outro livro que eu li, e esse eu adorei. Eu adorei os personagens, um dos personagens parece Epaminondas. E eu gosto muito desse estilo de livro de mulher mudando a sua vida, né? Mulheres passando por alguma mudança ali, que é pra achar o seu essencial, a sua coisas que fazem ela feliz. E foi Clube de Leitura dos Corações Solitários. É um livro muito fofinho, indico bastante. Eu amo esse tipo de livro, que é tipo uma personagem feminina mudando a sua vida, um personagem ranzinza, e todo mundo acaba feliz no final. Acho que são leituras confortáveis, é a minha zona de conforto. Tanto que se vocês forem ver por aqui, não, tá em outro lugar, não sei onde é que tá agora. Tem Jane Colgan aqui pela minha estante, e eu tenho vários livros da Jane Colgan que são super zona de conforto pra mim. E que eu amo ver essa coisa de mulheres perto dos seus 30 anos mudando a vida atrás do que é o suficiente pra elas, sabe? Às vezes não é uma vida espetacular, é só uma moça com uma van que ela vende livro e café, sabe? Ou uma que decidiu ter uma padaria. E, sei lá, pra mim é muito querido esse tipo de história, né? Às vezes pode parecer repetitivo, pode parecer banal, mas a mim toca demais. É um ponto ali da minha afetividade literária, digamos assim, né? Na minha biblioterapia é aqui. Outro livro que eu li pro Nolan foi A Maldição do Titã, porque a gente tava lendo todos os livros de Percy Jackson, então aqui A Maldição do Titã, o que é o terceiro já, né, gente? Então eu li 2 ano passado e esse ano eu li os 3. Vão aparecer os 3 aqui no meio das leituras. Eu gosto muito de Percy Jackson, gostava já na minha infância e foi divertido demais passar pro Nolan esses livros e ler com ele, e ver ele interagir, perguntar, nossa, o Percy Jackson vai fazer o que agora? E de quem é filho de quem? De qual deus? Foi uma experiência incrível. E reler ele e ler em voz alta, e pegar coisas que eu não peguei quando eu era mais jovem. E acho que foi uma literatura, um livro, uma história muito terna que o Rick Riordan começou criando pro filho dele, né? Porque tem toda aquela questão, né, da hiperatividade, do TDAH, né? De ele criar uma história que representasse o filho dele, porque o filho dele se identificasse com aqueles personagens de uma forma heróica. Então gosto muito e foi muito bom reler esse livro também. O próximo aqui, ó, foi o meu clube de leitura e biblioterapia do semestre, que foi A Padaria dos Finais Felizes, da Jane Colgan, que é exatamente a história que eu comentei da moça que abre uma padaria, porque ela precisou fazer mudanças na vida dela, né? Então, vou só comentar assim porque eu já tinha falado sobre ele sem querer aqui. E teve uma leitura que eu escutei em áudio, mas acompanhei no Kindle, se eu não me engano, enquanto eu escutava, que foi Trono de Vidro. Achei interessante, gostei. Acho que ter escutado em áudio ajudou bastante também. Mas, ao mesmo tempo, fiquei meio assim, porque eu gostei mais da Lâmina da Assassina. E eu escutei várias pessoas dizendo, começa por Trono de Vidro. E eu fui lá e comecei pela Lâmina da Assassina que eu li ano passado. E, realmente, a Celina, que tá ali em Trono de Vidro, não tem algumas coisas apresentadas e tu fica dizendo, óbvio, a gente sabe o que aconteceu em Lâmina da Assassina, sabe? E aí em Trono de Vidro isso tá sendo mantido meio escondido. Então é um pouco frustrante tu saber, sabe? Porque parece que não era pra tu saber. E eu entendi agora porque que as pessoas tinham me dito, não lê primeiro a Lâmina da Assassina.
Ao mesmo tempo, tem gente que diz ler, porque daí tu já vai saber, mas aí tu fica meio tipo, eu sei pra onde que a história vai ir agora, sabe? Porque eu sei o que aconteceu com ela na Lâmina do Assassino. Então tu entende que, na verdade, ela é bem mais fodástica do que, né, tá se mostrando ali. Temos aqui a Batalha do Labirinto também, dos Heróis do Olimpo, né? Heróis do Olimpo. Não Percy Jackson e os Olimpianos, que é a primeira saga do Rick Riordan, a primeira saga grega. E aí li também pro Nolan, foi muito divertido. O Labirinto, eu não me lembrava de muita coisa desse livro. Engraçado, eu lembrava dos primeiros dois, mas o terceiro e o quarto eu não me lembrava de tanta coisa. Então foi bem bom reler ele também. Saindo da ficção, temos Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, da Larissa Rodrigues. Gostei, mas eu não sou muito de livro assim, porque eu não sei, eu não consigo ser organizada, que nem as pessoas falam, e aí elas dão dicas para pessoas não organizadas, mas pessoas não organizadas não conseguem fazer isso. Mas foi interessante, é sempre bom ler alguma coisa para tentar organizar a mente, para tentar colocar as coisas no lugar. Agora o outro, eu estava com a assinatura do Audible, estou de novo, na verdade, estava com a assinatura os gatos estão quebrando a pau aqui, gente. Estava com a assinatura do Audible, aí me sugeriu esse, aí eu disse, é curtinho, eram poucas horas. Aí comecei a escutar. Pra quê? Né? A Virgem Protegida do CEO. Não. Esse aqui, assim, ó, eu terminei só por terminar, porque foi péssimo, gente. Péssimo, péssimo, péssimo. O que mais? Poesia. Li duas na corrida e juntos, na verdade, fui alternando no livro. Um eu escutei, o outro eu tava lendo, que foi Ela Brilha no Escuro, da Fran Bitten. Da Fran Bitten. Mais ou menos. Eu não sou muito de poesia, são poucas que me pegam. E esse teve algumas, mas eu achei forçado, sabe? É a pessoa que se força a escrever poesia, que na verdade não tinha muito a dizer, ou que não sabia colocar no papel o que queria dizer. Foi mais ou menos isso. Agora, A Bruxa Não Vai Pra Fogueira, neste livro, eu já gostei mais. Um livro agora que eu li, por influência do Ricardo também, que ele tava fazendo videobook novela, eu disse, vou ler, vou acompanhar. Ele tava no Kindle Unlimited, ainda está, por sinal, que é Auren e os Segredos das Joias Encantadas. Extremamente frustrante, porque o final não é um final. Quando tu acha que é o final, o livro continua, porque tá em 52% recém do livro. Era pra ter dividido ali e terminado a próxima parte. Não terminaram. Oi, amor. Oi. Tá frio. Tá frio. Acabou de voltar da rua. Aí, tá, Auren. O que acontece com esse livro? Vou parar um tempo nesse livro aqui. Trancou o gato lá de fora. E, gente, Auren. O livro tá indo assim, ó. Não é uma literatura. Não é um livro maravilhoso, tipo, amei, 5 estrelas, coraçãozinho. Mas é um livro muito bom. É uma fantasia brasileira, sabe? Tem uns nomes estranhos lá, passa num mundo totalmente aleatório, mas é bom. Só que chega nos 52%, 52 ou 54, não me lembro certo, e parece que o livro terminou, né? Aconteceu a guerra do caceto lá, e aí a personagem caiu praticamente morta, o irmãozinho dela levou ela embora, beleza, né? Tu pensa, a personagem desmaiou ali, depois de uma guerra da caramba, terminou o livro por aí, vamos ver no próximo. Não, tem 54% do bagulho. Aí tu continua a leitura, e aí acontece mais um monte de coisa, perde o ritmo completamente. Quando chega no finalzinho, nos 99% do livro, acaba sem mais nem menos, sem resolver nada. Aí tu fica, ué, e agora? Aí a autora até explicou lá, eu não me lembro o nome dela, e não dá pra ver aqui no Maratona, porque tá muito pequitinho. Mas a autora disse que tá escrevendo o próximo já, né? Espero que ela termine o próximo terminando a história. O próximo livro foi um esquema de pirâmide que eu me meti, que foi Quarta Asa, né? Da série Os Imperianos. Eu li Quarta Asa em uns 3, 4 dias, em abril, e minha vida em abril foi ler Quarta Asa. Foi ler essa saga da caceta que ficou na minha cabeça. Li Quarta Asa, adorei a Violet, adorei o Turner, adorei o Zayden. E aí eu fiquei, o Leonardo não aguenta mais eu falar desse livro, não aguenta mais me escutar. Até começou a ler a Cotar pra ver se eu troco o disco. Mas comecei a ler e me apaixonei pela história. Fazia horas que eu não pegava uma fantasia assim, que eu ficava tipo, ó, tem a Cotar, né? A Cotar tá lá há anos, mas a Cotar tá há anos, sabe? Né? Tá desde, sei lá, 2016 que eu tô lendo, 15 talvez que eu tô lendo esses livros. E vai saindo aí de tempos em tempos um livro novo, então já é uma paixão velha. Mas agora, quando é uma paixão nova, quente, a gente fica mais emocionada. Aí eu li, né, Quarta Asa, adorei, fui lá, peguei e li Chama de Ferro. Aí eu li Chama de Ferro, sabia que já tinha o próximo, então a Chama de Ferro eu li em 2 dias também.
E aí eu fui ler Tempestade de Ônix. Tempestade de Ônix foi, inclusive, o livro que eu li durante a madrugada, por alguns dias. E depois passei o resto do dia com enxaqueca, né? As consequências da vida. Li Tempestade de Ônix. E aí não tem o próximo livro. E a autora não tá nem escrevendo ainda. Agora ela tá escrevendo um romance contemporâneo. Aí tô lá eu, procurando teoria de fã. Tô procurando se vai sair filme sobre o livro, se vai sair série sobre o livro. Parece que vai sair, mas deuses sabem quando, porque vai sair pela Prime. A Prime às vezes faz essas cagadas. Ou essas fantasias às vezes costumam ser canceladas, porque vai ser muito CGI, vai sair muito caro, não vai valer a pena. Então eu tô aqui na expectativa de que a autora termine esta caceta desse romance contemporâneo que ela tá escrevendo e comece logo em setembro a escrever o próximo livro, que é o 4º livro dos Imperianos. Então, terror por aí com os Imperianos. Não vou ficar falando deles, porque senão eu vou passar o dia inteiro aqui. Outro livro. Li pro Nolan também, que foi o último livro de Percy Jackson e os Olimpianos, que é o último Olimpiano, encerramento ali da primeira saga, da saga grega. E também, falei pra vocês, foi uma experiência boa reler esses livros e ler pro Nolan. Esse livro aqui, ele já não tava mais tão empolgado, né? Porque já era o 5º livro do Percy Jackson que a gente tava lendo. Então eu nem continuei para os próximos, para a próxima saga, porque ele deu uma desempolgadinha ali no final. Agora a gente tá lendo Jack e o Porquinho. Chegou uma entrega. É o Tacintos. Olha, o moço veio. Agora? O moço veio tarde, gente. Já são 7h20 já. Aí eu tava lendo, né, os Imperianos. Ai, a cabeça, viu? Fica nos Imperianos, tu não consegue. É um esquema de pirâmide, tu não consegue te livrar depois. Tá. Os últimos Olimpianos li para o Nolan, dei uma pausinha porque não tava rolando mais, ele tava perdendo a empolgação porque tava ficando repetitivo, acho. Criança pequena, ele tem 5 anos, gente, ele já consegue acompanhar narrativas assim, então eu já tô satisfeita só por isso. Já estamos aqui no finaleira. Nesse mês, comecei a ler os livros da Holly Black. Eu já tinha visto cruzado com o livro Príncipe Cruel, até porque tem uma edição lindíssima dele na Amazon, que é toda em preto, assim. Só que eu não tinha associado a Holly Black de... Como é que é? Ponte Patera Beach, acho que é. Enfim, mesma autora, gente. Ela gosta de escrever coisas sobre fada mesmo. E esse foi bem interessante. Não é maravilhoso, a gente acompanha uma personagem humana que foi levada para o mundo das fadas. Leonardo tá fazendo barulho lá no fundo dele, tá? Se ficar ruim o áudio. Aí, ela é, tipo... Ela quer viver naquele mundo, apesar dela não querer viver naquele mundo. Então tem toda uma crise existencial dela. Mas é uma leitura interessante. Não maravilhosa, foi ali, tá no bom, 3 estrelas. Deu pra se divertir. E foram 3 livros. E mais um conto, né? Que é O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada. E o conto é As Irmãs Perdidas, que conta uma parte da história do ponto de vista da irmã gêmea dela, também humana, também sequestrada pro mundo das fadas. Só que ela tem uma personalidade bem diferente, né? Era uma pessoa mais omissa, que no final das contas se mostra bem macabra. E aí foi essa a leitura. Holly Black tem, assim, ó, uns 30 livros da Holly Black. Eu peguei alguns agora, porque eles estão no Kindle Unlimited, uma boa parte deles. E eu li esses 4 e li também O Canto Mais Escuro da Floresta, que já é outra história no mesmo universo. Já segue outros personagens, mas tá ali no mesmo universo e alguns personagens se cruzam com a história de O Príncipe Cruel. Interessante também, não maravilhoso, mas legal pra ler. Já é um pouco mais jovem, então não me pegou mais tanto assim, mas é uma boa leitura, indico pra vocês lerem também, porque a Holly, ela consegue criar mundos muito bem. Porque ela faz ali, né, aquela ideia de estamos no nosso mundo, mas ela introduz aquele lado fantástico das fadas. E aí foi isso. Eu li esses 4 livros, mais o conto da Holly Black. Também ainda nas fantasias. Agora já é mais distopia, acredito, do que fantasia, é distopia. Que é Estilhaça-me. Esse livro eu fugi horrores durante a minha adolescência. Porque Estilhaça-me tem uma pá de livros. Acho que são tipo 6 livros mais uns 4 contos. E aí eu fugi na época, não quis ler. Eu tava lendo A Seleção, Jogos Vorazes, então já. Como é que é aquele outro? Maze Runner. Já tava meio saturada das distopias da época, porque foi uma época que saiu muito, como agora sai Romantasia, lá em 2010, 12 saía distopia. E aí eu fiquei saturada, não quis ler na época o Estilhaça. Me comecei a ler. Não
curti muito. Vou ler o resto? Vou ler o resto. Né? Eu não gosto de começar a história e não terminar depois. E aí, quando é uma história com 6 livros, tu te lasca se tu ler o primeiro e vai continuar até o final. Mas vou ler o resto meio assim, já não gostando muito. Peguei uns spoilers na internet, não me importo com spoiler, geralmente me incentiva. Só que, não sei, acho que a personagem principal não me pegou, ela fica muito ali presa na cabeça dela, porque ela tava num sanatório no início do livro, né? Então, obviamente, numa cela, sozinha, há mais de 300 dias, ela tá presa dentro da cabeça dela. Mas é um saco ler o personagem assim, tipo, tu não tem uma descrição de ambiente, tu não tem uma conversa com outra pessoa, ela fica desconfiada de tudo, parece sei lá, um gato sendo preso no canto, sabe? E aí é cansativo. Não curti muito, mas vou continuar lendo. Vamos ver se muda a opinião ao longo dos próximos livros. Dizem que ela fica mais poderosona, começa a descobrir lá os dons dela e vamos ver se eles salvam o mundo, porque o mundo tá apocalíptico também, acabando. Pois muito que bem. Nas últimas 3 leituras nós temos aqui livros que eu não curti muito. Na verdade, Estilhaço já foi meio assim, né? Então as últimas leituras não têm sido as melhores. Nós temos aqui um filho que tá me atrapalhando. Vai lá, teu pai. Então, as últimas leituras já não foram das melhores, mas fases, né? Às vezes vão ter leituras muito boas e algumas nem tanto. Tenho aqui o Diário de uma Princesa Desastrada, da Meide Lacerda, leitura brasileira também. Só que é muito jovem, é tipo pra 12 anos. Então, pra mim foi muito difícil ler, não é que seja um livro ruim. Na verdade, ela tem todo mundo construído, várias ideias. Só que aquilo é um diário de uma menina de 12 anos. Então, pra mim, é extremamente cômodo, sabe? Eu fico tipo, menina, vai estudar, sabe? Não tem como eu criar conexão com essa personagem. E pra mim, isso é uma coisa que importa muito no livro. Então, quando eu tô falando aqui que um livro não é bom, muitas vezes não é porque, tipo, não é o livro bom, não é a história boa. É porque pra mim não funcionou. Então, vamos começar assim. Quando eu disser que eu não gosto de um livro, entendo, pra ela não funcionou. Né? É porque, pra mim, eu preciso ter essa conexão com o personagem e não tem. É impossível criar uma conexão com uma menina de 12 anos vivendo num castelo e sofrendo porque é princesa. O outro que eu terminei, esse aqui eu penei pra terminar, eu escutei, na verdade, ele. Li algumas partes, então eu fui alternando entre o Kindle e entre o Audible, que foi Cidade da Lua Crescente, né? Crescent City. Ai, gente, o primeiro livro. Que personagem chata que é a Bryce. Sabe? Não tem como, não tem como eu gostar dela. Eu até tentei ali me envolver, porque eu gosto muito de Corte de Rosas e Espinhos, né, da saga ali. Tô gostando de Trono de Vidro, gostei da Lâmina da Assassina e do primeiro de Trono de Vidro. Tô acompanhando a videobook novela do Ricardo, do segundo livro da saga. E Crescent City é uma terceira saga da Sarah J. Maas que mescla aí as histórias, né? E eu sei que vão aparecer personagens no terceiro ou no quarto livro, no terceiro livro, acho, que aparecem em Acotar. E é por isso que eu tô lendo, porque as histórias se interligam. Mas não tem como. Tá sendo muito difícil. Provavelmente eu vou escutar o áudio de todos, dos outros dois, né? Porque eu não gostei da Bryce. E aí tu lê um livro de sei lá eu quantas páginas que tem, acho que mais de 600, de uma personagem que tu acha teimosa, arrogante e meio metidinha, assim, sabe? Tipo, né? A única sofrendo no mundo, mas não tem os sentimentos. É chato, tu não tem como te conectar com a personagem. Muito diferente da Fairy, por exemplo, que é uma pessoa de sentimentos expostos ali, apesar de tentar parecer forte o tempo todo, a gente sabe que ela não é, que ela precisa de ajuda e ela sabe aceitar essas ajudas. A Bryce não. A Bryce é chata do início ao fim. Espero que melhore nos outros livros, mas nesse aqui não tá rolando. Eu gosto mais das partes do Rune, né, do meu irmão dela, do que das partes dela, sabe? E ele não é uma pessoa agradável também. Então, bem difícil. O último livro lido, terminei ontem também esse livro, A Vida Invisível de Angela Rue. Gente, juro pra vocês, eu passei 3 meses lendo esse livro. Eu passei lendo e alternando com o áudio, na Audible também. A Audible tá com bastante livro, por sinal, geralmente os primeiros de cada saga. Mas, enfim, eu não consigo, assim, ó... de Schwab, deixa eu ver. É ela, né? A mesma de Melodia Feroz. Que eu falei pra vocês aqui que eu li ano passado e eu curti. Eu tô me enganando sobre a autora? Não tô, né? Aqui, ó, Victoria Schwab. Ela usa um nome diferente só, né? E aí vi Schwab aqui, ó.
Pra vocês verem, não vai focar. Enfim, aqui. Adorei ela escrevendo fantasia, assim. Acho uma duologia muito boa. Eu leria se fosse uma saga com 6 livros, porque eu adorei a construção do mundo dela. Mas agora, A Vida Invisível de Ed La Rue teve tanto hype. E olha que eu demorei pra ler, pra esperar passar essa coisa do hype de que era uma história linda, maravilhosa, perfeita, pra ler no meu tempo. E eu não suporto a Ed. A Adeline é muito chata. É uma personagem arrogante também, que ela acha que ela é uma extrema pessoa bondosa, quando na verdade ela é tão ruim quanto, né, o demônio lá que fez a sacanagem com ela, que na verdade foi ela que pediu também. Para de chorar pelo que tu pediu, recebeu a vida eterna, ela queria. Aí a personagem passa o tempo todo lamuriando a vida que ninguém lembra dela. Ela queria ser o quê? Rica, famosa e livre ao mesmo tempo? Não tem. Vocês não veem os atores aí com paparazzi correndo atrás da bunda deles o tempo todo? É a mesma coisa. Então, não sei. Não gostei, não recomendo. Esse aqui realmente não acho uma história boa. Acho que a personagem não faz sentido. O segundo personagem que aparece é muito mais cativante do que ela. E a gente tem pouco tempo dele. A gente tem ali, né, a quarta parte do livro focadona nele mesmo. Mas não tem tanto da história dele quanto gostaria que tivesse. E no final ela sai com uma boazinha da história, tipo, tadinha, entregou a vida pelo amor que ela teve. Quando na verdade ela queria só era se vingar, né, do Luke, né? Enfim. Parece o Hulk. A Vida Invisível de Ed La Rue foi a última leitura deste semestre. Não foi boa. Foi penosa de ler, foi difícil, passei meses nisso. Tô feliz de ter me livrado desse livro e de Crescent City também, porque não tava rolando, os dois estavam me atrapalhando nas leituras. Eu tô com uma pilha deste tamanho de livro do lado da minha cama, que são livros que estão por ler ali. No meio já tem um que eu sei que vai ser polêmico aqui, eu falar que eu não tô curtindo, mas deixa pro próximo semestre. Mas é isso, gente. Terminei, finalmente, depois da câmera acabar a bateria 2 vezes, os meus 28 livros, mais as 7 novelinhas lá que eu não tô considerando livro, mas estão aqui. Vão estar lá no meu app da maratona. Se vocês verem aqui no link aqui embaixo, vão conseguir acessar todos os livros que eu li. E é isso. Muito obrigada por terem ficado aqui. Compartilhe se possível. Beijinhos. Tchau, tchau.